Shalom, shalom Adonai. Boa tarde a todos. Quero começar mais um vídeo hoje. E a passagem que eu queria deixar aqui hoje para a nossa meditação está em Jonas. Jonas 1, que fala sobre o chamado e a fuga de Jonas. Vamos ler a passagem comigo, amém? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Até aqui, amém? Então, irmãos, a gente vê, Deus falou com Jonas. E Deus falou com Jonas para ele ir até Nínive e para ele anunciar aquela cidade, que haveria juízo sobre aquela cidade, que o pecado daquela cidade tinha subido até Deus. O pecado sobre daquele povo, daquela nação, estava muito grande e aquilo estava desagradando a Deus. E Deus falou com Jonas: Jonas, vai lá e prega contra aquela cidade, vai lá e anuncia a eles, porque para eles se converter, para eles mudar, porque senão eu vou mandar juízo sobre aquela cidade. E Jonas, a palavra de Deus fala que Jonas, ele se levanta. Mas quando ele se levanta, em vez dele ir para Nínive, ele foge da presença de Deus. Vamos continuar lendo aqui o que a palavra do Senhor fala. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Até aqui, amém? Irmãos, a gente vê, Jonas, ele se levantou, mas ele se levantou para ir em sentido contrário. Deus, ele mandou Jonas ir para Nínive e ele estava fugindo para Tarsis. E por causa disso, irmãos, Deus mandou um grande vendaval, um grande vento sobre aquele barco. E aquele barco, ele já estava indo na ponta aí a pique, o barco já ia apontar aí a pique. E quando a gente continua lendo, a palavra fala que os marinheiros, eles começaram a se preocupar tanto que eles começaram a lançar as coisas que estavam dentro do barco fora para ver se aliviava o peso do barco. Eles começaram a clamar o seu Deus com um D minúsculo. Começaram a clamar os seus deuses para ver se os deuses deles socorriam eles, E a palavra fala que eles lançaram sorte, e a sorte caiu em Jonas. E Jonas estava dormindo sobre o barco. E aqueles marinheiros chegaram até Jonas e perguntaram a eles o seguinte, irmãos: então lhe disse: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de quem és povo e és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fazestes tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Então, irmãos, por causa de uma desobediência, de um homem, por causa da desobediência de Jonas, a tripulação inteira já quase indo a pique, a tripulação inteira já quase indo morrer, porque o barco, ele estava quase se quebrando, e o vento estava forte, as ondas estavam fortes, vindo sobre
sobre aquele barco, porque Jonas estava desobedecendo a Deus. E a gente vê, irmãos, na passagem de Marcos 4, no versículo 35, fala sobre Jesus. E eu quero que os irmãos, abram comigo em Marcos 4, versículo 35. Aqui fala assim: Jesus acalma a tempestade. E fala: e naquele dia, sendo tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levantaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E eles estavam... de maneira que já se enchia, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Então aqui fala, irmãos, que Jesus estava na Galileia, e ele ia atravessar de barco para a outra margem do mar da Galileia. E ele chamou seus discípulos: vamos conosco. E os discípulos entraram dentro do barco. Só que quando os discípulos entraram dentro do barco, veio uma grande tempestade, que o barco começou a se encher d'água, e os discípulos ficaram apavorados. Nós vamos morrer, a tempestade está grande, o vento está vindo, como é que a gente vai fazer? E aqui fala que Jesus estava dormindo numa almofada tranquilo. E aqui há uma grande diferença, irmãos, que a gente tem entre Jonas e Jesus. Jesus, ele estava tranquilo, dormindo, mas ele estava seguindo a direção de Deus. Jesus estava obedecendo às ordens de Deus, então ele estava tranquilo, seguro, porque Deus estava com ele. E a gente vê aqui Jesus, levanta, Jesus aquieta o mar, aquieta a tempestade. Os discípulos ficam atemorizados com aquilo, que quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Esse é Jesus Cristo. Esse é o nosso Senhor, aquele em que nós servimos, o único Deus verdadeiro, o nosso Deus. E aqui a gente vê, irmãos, os discípulos, eles ficaram maravilhados, e os discípulos ficaram espantados, eles tiveram temor a Deus. Aqui no versículo 41 fala: então sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é Jesus Cristo. E a gente trazendo, irmãos, para a passagem de Jonas, a gente vê, Jonas desobediente a Deus. Jonas fazendo o que Deus não tinha mandado ele para fazer. E aqui, Jonas, ele teve que ser lançado no mar, que aqui fala assim, que Jonas fala: me lança no mar. E aqueles homens, eles ficam assim: mas nós vamos ser culpados de um sangue inocente, que tipo assim, Deus vai cobrar das nossas mãos um sangue inocente. E eles ficaram preocupados, porque eles temeram a Deus. Quando eles ouviram falar quem era Deus, que o Deus criador dos céus e da terra, que Deus que criou tudo, eles temeram a Deus, eles reconheceram a Deus como Deus verdadeiro. E aqui a gente vê, os marinheiros lançando Jonas ao mar. E eles fizeram uma oração, irmãos. Eles, aqui fala no versículo 14: então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprovei. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou-se o mar a sua fúria. Temeram. Então aqui fala assim: eles temeram, eles tiveram grande temor. Quando eles viram que eles lançaram Jonas, que o mar se quietou, eles tiveram um temor muito grande. E aqui fala assim: pois estes homens ao Senhor, com grande temor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E aqui fala do temor daquele povo. E a gente vê, irmãos, que
Deus alcançou aqueles marinheiros. Porque quando a gente lê lá no começo, a gente vê eles adorando os deuses deles. Eles orando para os deuses deles fazer alguma coisa. E aqui a gente vê que houve uma conversão. Houve uma transformação e um grande temor. E a palavra do Senhor nos fala, irmãos, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é temor? Né? Temor não é a gente ter medo. Eu não tenho que ter medo de Deus. Mas eu tenho que temer quem é Deus. Eu tenho que ter temor a Deus. Eu tenho que ter reverência a Deus. Eu tenho que ter respeito a quem Deus é. E aqui esses homens, eles tiveram temor a Deus. Né? Eles fizeram voto a Deus. Eles se converteram a Deus. E Jonas não teve como Jonas fugir do chamado deles, irmão. Jonas, ele foi engolido pelo peixe. E nas entranhas do peixe ele orou a Deus. E ele se arrependeu. E o peixe, ele cospe Jonas, né, em terra seca. E aqui no capítulo 3 a gente vê: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E aqui fala que Jonas começou a pregar. É uma cidade muito grande. E Jonas começou a pregar sobre a cidade de Nínive. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um grande jejum e vestiram de panos. E eles creram, o rei também ouviu falar sobre isso, eles creram, eles se arrependeram. A palavra de Deus fala que eles se arrependeram do mal, eles se arrependeram da maldade e eles se converteram. E a palavra fala que Deus, né, Deus, ele é misericordioso. E Deus, ele se arrependeu do mal que iria fazer contra aquela cidade. E aqui fala no capítulo 8, irmãos, que até os animais, olha para você ver, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, clamem fortemente a Deus, convertam-se, cada um do teu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, se voltar a Deus e se arrepender, se apartará do furor a sua ira, de sorte que não se pereçamos. Então eles falaram só, quem sabe, né? Se a gente arrepender, se a gente voltar do mau caminho, Deus não vai se arrepender do mal que ele falou que ia fazer contra nós. E Nínive, irmãos, era uma capital era a capital da Ásia. E era um povo inimigo de Israel, conhecido por sua violência e crueldade. E Jonas, irmãos, ele não queria que Nínive fosse salvo por Deus, não. Jonas queria que Nínive pagasse pela maldade que daquele povo tinha feito, pela maldade que aquele povo fazia. Então Jonas sabia que se ele fosse em Nínive, ele pregasse sobre aquela cidade, Deus poderia falar com aquele povo ali através da vida dele, como falou, e aquele povo se arrepender. E foi isso que aconteceu. Deus usou Jonas e a cidade inteira se converteu. E Deus, ele poupou aquela cidade. Deus, ele se arrependeu, né, do mal que iria fazer sobre aquela cidade. E Jonas, ele pega, ele fala o seguinte. Jonas ora a Deus no capítulo 4, no versículo Deus, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda em minha terra? Por isso é que me previ, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que se te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a vida, porque me é melhor morrer do que viver. Jonas queria morrer, irmãos. Jonas se entristeceu, se angustiou, queria pedir a Deus a morte. E Deus, ele tira uma grande lição para Jonas aqui, a gente vai ler aqui, e o Senhor fala o seguinte: disse o Senhor, fazei bem, que assim te ires. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se
a um oriente dela e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. E o Senhor fez nascer uma brobeira. Nasceu uma brobeira, cobriu-se a cabeça de Jonas com aquela brobeira. No dia seguinte, Deus mandou um bichinho, comeu aquela brobeira murchou, morreu. E Jonas ficou para morrer. Jonas ficou desesperado porque a brobeira tinha morrido. E o Senhor fala com Jonas o seguinte: fazeis bem que assim te ires por causa da brobeira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da brobeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais? Olha só, irmãos, ele teve compaixão de uma bobeira, mas não estava tendo compaixão das almas, das vidas, dos animais que estavam ali. Não, o que vale mais? E o Senhor, ele fala isso com Jonas, né? E o Senhor, irmãos, ele é misericordioso, né? O nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E o Senhor, ele está atento ao clamor, às nossas orações. O Senhor quer que nós produzimos frutos de arrependimento. O Senhor quer que nós nos transformemos. Nosso Deus, ele antes dele mandar juízo, antes dele mandar justiça, né? Ele manda misericórdia, ele manda amor, ele manda mansidão. E ele vai indo, misericórdia, amor, mansidão. Misericórdia, amor, mansidão. Assim é o nosso Deus, ele é misericordioso, ele perdoa, ele nos dá chance, ele nos dá a chance de arrepender. Por isso que a palavra de Deus fala que a misericórdia do Senhor se renova dia após dia. Por isso nós não somos consumidos. Então o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor está dando tempo para nós nos arrepender. O Senhor tem dado tempo para a humanidade se arrepender. Irmãos, e a gente tem visto hoje em dia, né, como temor a Deus as pessoas têm perdido o temor a Deus. As pessoas têm perdido, né, o temor ao Senhor. E quão terrível é, irmãos, a gente perder o temor a Deus. A palavra de Deus fala, irmãos, que nós né, não devemos perder o temor a Deus. A palavra do Senhor fala que até os demônios, eles conhecem e eles tremem e estremecem, né? Eles reconhecem quem é Deus. E a gente também devemos reconhecer, irmãos, quem é Deus. Nós devemos ter temor a Deus, respeito a Deus. Hoje as pessoas têm perdido respeito a Deus. A gente tem visto tantas coisas. O que as pessoas estão fazendo, né? Da vida, blasfemando contra Deus, fazendo tantas coisas, irmãos. E o Senhor, ele dá tempo da gente se arrepender. Ele nos dá tempo da gente transformar, da gente mudar. Que haja mudança em nossas vidas, irmãos. Que haja transformação em nossas vidas. Que nós venhamos deixar Deus transformar a gente. A gente vê uma cidade inteira, Deus ia mandar juízo. Mas Deus viu que eles se arrependeram. E Deus também se arrependeu do mal que iria fazer contra aquela cidade. Assim é o nosso Deus. Ele é misericordioso. Ele é um Deus amoroso. Ele quer salvar a toda a humanidade. Ele quer nos salvar, irmãos. Né? Que nós venhamos, irmãos, andar em retidão. Que nós venhamos, irmãos, andar em santidade, andar em obediência a Deus. Que eu venha andar em santidade. Que eu venha andar em obediência a Deus. Ai de mim. Como diz Isaías, que sou um homem de lábios impuros. E os meus olhos viram a glória de Deus. Os meus olhos viram a Deus. Ai de mim, que vou perecendo. Então, irmãos, que nós venhamos, irmãos, nos arrepender, que nós venhamos nos purificar, que Deus venha achar em nós, né, que nosso coração venha estar aberto para ser mudado, ser transformado dia após dia, em nome de Jesus. Porque Deus, ele quer salvar, né? Eis que a mão do Senhor
não está encolhida para que não possa salvar, e nem seu ouvido tapado para que não possa ouvir. Mas os teus pecados faz separação entre vós e vosso Deus. Nosso pecado, irmão, pecadinho de estimação, né? Faz separação entre nós e nosso Deus. Porque a palavra de Deus fala que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Então não devemos ficar pecando, irmão. E a palavra também fala que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso, porque nós pecamos. Mas só que o pecado tem que ser, irmãos, um acidente. Eu não posso procurar o pecado com a minha mão. Né? Se eu pequei aqui, oh Deus, me desculpa, me ajuda, Pai, a não errar mais. Me ajuda, Senhor, a consertar aqui a minha vida. Me ajuda, Deus. Errei. Oh Jesus, socorro, me ajuda. Não fazer o pecado liberadamente. Ó, vou fazer tudo que é de errado aqui, porque Deus é amor. Não, irmãos. Vamos largar os pecados. Vamos largar os vícios da prostituição. Vamos largar, irmãos, os vícios da bebida. O vício da mentira. Vamos largar, irmão, aquilo que tem desagradado a Deus, aquilo que não provém do Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor vem nos libertar hoje, que o Senhor vem estar quebrando cadeias, em nome de Jesus, que toda cadeia, que todo laço, que toda amarração de Satanás venha ser desfeita agora, pela autoridade do nome de Jesus, que o Senhor venha sondar e esquadrinhar nossos corações, nosso interior, e que nós venhamos ser transformados. Transformeis pela renovação do vosso entendimento, que nós venhamos ser transformados, que nós venhamos ser moldados em nome de Jesus. Esta é a palavra, irmãos, que eu vim deixar aqui hoje, para a nossa transformação, para a nossa meditação. Que nós venhamos, irmãos, ter Jesus no barco. Né? Se nós estamos passando por uma dificuldade, por uma tribulação, se nós estamos debaixo da obediência de Deus, irmãos, nós temos a paz e nós temos a convicção e nós temos o socorro, que Deus está conosco. Nós estamos passando ali no vale, na tribulação, na tempestade, mas Jesus está no barco, como foi com os discípulos. E se Deus não estiver no barco? Como a gente vai fazer? Se Jesus não estiver no barco, a gente vai gritar socorro para quem? Que nós venhamos, irmãos, andar debaixo da obediência de Deus, em nome de Jesus. Essa é a mensagem que eu vim deixar aqui hoje. Amém. Glória a Deus.